ar cheio da grana, classificados Tchim-Tchim. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, o quadro Advogado do Povo entra no ar a partir de agora aqui nas ondas da Rádio Clube 98. Na linha comigo está a doutora Ione Nunes. A doutora Ione Nunes que hoje é sua estreia aqui no programa de Tudo Um Pouco. Doutora Ione Nunes, que é pós-graduada na área de família, especialista também na área trabalhista. E ela participa conosco. Para você que está nos assistindo pelas redes sociais, já pode ver a doutora Ione. Doutora Ione, boa noite. A gente vai falar sobre diversos assuntos. Dentre eles, é claro, um deles é o divórcio. E a gente sabe que nos últimos anos, nos últimos meses, a gente tem dois extremos. O primeiro deles, no Pará, processos de divórcio litigioso aumentam 188% no segundo ano de pandemia. E aí eu só vai ter que explicar para o ouvinte sobre inventário, processo de divórcio litigioso, essa coisa toda. Mas aí vai ser passo a passo, tranquila, não vou te apertar muito não. Calma. O número de casais com união estável aumenta durante a pandemia. Isso já de acordo com o estado de Minas. Uma notícia do estado do Pará e também uma notícia do estado de Minas Gerais. Doutora Ione, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu verificar aqui, acho que o microfone da senhora, verifica por favor se está ligado. Vamos ver aqui. Vamos tentar aqui o contato com a doutora Ione. É ao vivo, gente. Ao vivo acontece de tudo, viu? Fique tranquilo. Ai. Muito bem. São 6h44. Doutora, fique tranquila. A gente está tentando verificar aqui também se o problema ele segue por cá. Agora sim. Agora a gente está te ouvindo. Doutora, boa noite. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar participando hoje aqui com vocês. Agora todas as semanas, né, doutora? A gente vai falar sobre diversos assuntos, principalmente nesse quadro Advogado do Povo, focado em divórcio e também causas trabalhistas. Divórcio que tem muito assunto a ser abordado. Doutora, mas hoje, a gente, ao longo dos próximos dias, a gente vai falar sobre os tipos de divórcio. Eu sei que eu nunca me divorciei, mas eu sei que existem diversos tipos de divórcio. Existe também, além dos divórcios, existe também a questão do inventário, divisão de bens, a questão do casamento, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas hoje a gente fala então dessa questão dos processos de divórcio que aumentaram durante a pandemia. E são dois dados. Primeiro, o número de casais com união estável aumentou durante a pandemia. Uma informação do estado de Minas, segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil, CNB, de janeiro a setembro de 21, foram 101 mil registros. Casais de todo o Brasil estão cada vez mais registrando união estável em cartórios, né? Entre janeiro e setembro de 2021 foram mais de 101 mil formalizações. Mas já no Pará, processo de divórcio litigioso aumenta 188% no segundo ano de pandemia, de acordo com o terapeuta de casais Mônica Moura. Restrições no contexto pandêmico contribuíram para o fim dos relacionamentos. Mas, doutora Ione, primeiro passo para o divórcio, qual é? Pois é, Matheus, você citou uma questão muito importante sobre o aumento do divórcio, né, em decorrência da pandemia. Nós tivemos um dado até assim alarmante, bem preocupante. No primeiro semestre de 2021 mesmo, de janeiro a junho, foram 37.083 divórcios, ou seja, 24% a mais do que no primeiro semestre de 2020. Então, com o estresse causado pelo confinamento, muitos casais que há determinado tempo já vinham tentando manter o seu casamento de forma consolidada, resolveram pôr fim na relação. E em contrapartida, como você mesmo citou, teve um aumento muito significativo na questão das uniões estáveis, né? Então, aquele negócio, quem namorou
quem namorava resolveu juntar de vez, né? Como diz o popular mesmo. Quem namorava resolveu juntar de vez. E quem já tinha aquela sementinha plantada ali para divorciar, resolveu fazer o divórcio. Então, assim, nós temos hoje duas modalidades de divórcio, que é o litigioso e o consensual. Mas, normalmente, na pandemia, pelo menos nos casos que eu estou acompanhando no escritório, a maioria tem sido litigioso, sabe, Matheus? Infelizmente. E o litigioso, ele é um processo que ele tende a ser até mais desgastante para as partes. Tanto para o homem e a mulher em si, né? Enfim, como para os filhos, caso eles tenham, né? O divórcio litigioso, ele é um processo mais, vamos dizer assim, mais triste mesmo, né? E o divórcio consensual, comumente chamando de amigável, a gente consegue fazer também ele tanto judicial como extrajudicial. Extrajudicial, você vai ali no cartório, dentro dos requisitos que você tem que ter, que é não estar grávido, não ter filhos menores, não ter bens a partilhar, você consegue fazer ali no cartório mesmo, né? E é isso, Matheus. O divórcio, ele tem crescido bastante, até nos dias atuais, né? Mesmo a gente tendo aí, entre aspas, um pós-pandemia, mas a pandemia ainda não acabou, né? E, assim, nós que estamos aqui do lado de cá, né, como profissionais, nós também sentimos, né, essa, entre aspas, essa tristeza, né, de ver famílias se dissipando dessa forma. E doutora, o que é o principal? O que é o estopim? A senhora, no seu dia a dia, nos atendimentos que a senhora faz, o que leva o casal a se divorciar? O motivo principal? Matheus, o que eu tenho escutado bastante, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem, é que as relações andam se esfriando a cada dia, né? A mulher, isso aí é de ambos. A mulher, ela não é carinhosa com o marido chega em casa do trabalho, não é carinhoso com a sua esposa. Ambos não têm atenção e diálogo. E o principal da relação hoje é o diálogo, entendeu? É a base de tudo de um relacionamento, né? Se você não tem diálogo, isso tende até a atrapalhar outras coisas em si. Então, o que eu recebo hoje no escritório, assim, a maior parte da reclamação é falta de diálogo, falta de carinho, de zelo, falta de comprometimento com o relacionamento, algumas traições, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Mas, assim, o pilar de todos é a falta de diálogo, infelizmente. E doutora, no caso, geralmente a senhora é mais procurada por homens ou por mulheres? Existe uma demanda maior? É mais homens que procuram se divorciar? É mais mulheres? Ou mais ou menos é igualitário? Essa procura ela é igualitária? Matheus, tem sido mais ou menos igualitário. Inclusive, eu sou muito procurada também por casais do mesmo sexo, que querem fazer o divórcio, que querem reconhecer a união estável e dissolvê-la. Então, assim, tem dos dois, é meio que equiparado. O homem e mulher tem uma procura muito grande, bastante grande. Muito bem, o ouvinte pode participar conosco para tirar as dúvidas. 3818-1798, 3818-1798 é o canal da sua participação. Você pode participar conosco, mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, que a gente repassa para a doutora Ione. Lembrando que a participação do advogado do povo principalmente nesse quesito de divórcios, outras questões também, né, doutora? Mas lembrando também que principalmente divórcio, questões relacionadas a direito trabalhista, enfim, a gente vai abordar isso para os próximos dias. Doutora, e o processo?
O processo de divórcio em si, a gente sabe que, é claro, acompanhado de um advogado, a gente tem a facilidade de dar início a esse processo. Mas como que ele funciona na justiça? É demorado? Qual a média de tempo, de duração de todo esse processo? Vai depender aí de como ele foi feito, se os casais, marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher, não aceitam os termos, e aí vai para a justiça, em média, quanto tempo? Matheus, em média, o divórcio litigioso ele é bem mais demorado. Por quê? Porque ele é um divórcio feito, como diz, né, com briga, infelizmente. Então, assim, a gente reúne toda a documentação, escuta a parte, vê o que a gente pode estar auxiliando da melhor forma, a gente distribui a ação, e aí, lá no judiciário, é marcada uma primeira audiência que chama audiência de conciliação. Nessa audiência, não tem a participação do juiz, mas nessa audiência, eles tentam resolver aquela demanda, aquele litígio, de forma consensual. Não tendo acordo ali naquela primeira audiência, que na maioria das vezes não tem, aí a gente vai para a audiência de instrução, e aí é um processo que tende a demorar bem mais. Eu estou com um processo de divórcio litigioso lá da comarca de São Paulo, que ele já vai para 4 anos e o casal, assim, é só se matando. Infelizmente, é briga de foice mesmo, né? Então, para você ver, às vezes, você tentando sentar e conversar e resolver de forma consensual, não vai demandar esse tempo todo. Aí, 3 anos vai para 4. Vai para 4 anos um processo litigioso. E aí tá o ex-marido, a ex-mulher, os filhos ali no meio tentando, né, apaziguar, e é uma briga danada. Então, a estresse, a insônia, né, a pessoa não consegue dormir, não consegue trabalhar direito, tem todo um estresse ali por trás. Agora, quando é um divórcio consensual, muitas das vezes a gente senta o casal, distribui a ação, e o processo ele é bem mais rápido porque a gente pede a homologação daquele acordo. Aquela conversa que eles tiveram, aquele acordo que eles tiveram, é colocado por escrito no papel, é protocolado em juízo e consequentemente, vem a homologação. A homologação não dura 3 meses. Então, olha a diferença de você gastar 3 meses e você gastar quase 4 anos. É a diferença gritante. Então, o que a gente sempre aprendeu em casa, né? Resolver com a conversa é a melhor coisa. E doutora, a senhora disse muito bem, explicou muito bem. Tem um outro ponto também que eu gostaria que a gente falasse, porque nesses casos de divórcio, o que é recorrente é, infelizmente, ali a guarda, né? E essa guarda, o que é estudado para que a guarda, se os dois querem, eu quero, o pai quer, a mãe quer, e como que fica decidido a guarda do filho? Ainda, as pessoas costumam falar muito, não, hora que vai na frente do juiz, chega na frente do juiz e o juiz pergunta à criança, com quem você quer ficar, filho? E se o menino falar que quer, ou a menina falar, com o papai, com a mamãe, e aí a guarda é entregue dessa forma. Ainda existe esse caos que as pessoas contam muito, que circula muito entre o povão, né? Ou não é bem esse caminho? Não é bem assim, Matheus. Na verdade, o que vai ser analisado aí a priori? O melhor interesse da criança. Às vezes o pai quer ficar com a guarda, a mãe quer ficar com a guarda, mas o judiciário, ele analisa um contexto em geral. Qual o melhor interesse da criança? Com quem está o melhor interesse da criança? Pode ser com o pai, pode ser com a mãe, mas ali é analisado todo um conjunto, tanto do juiz quanto do Ministério Público. Ali no judiciário também existem outras pessoas gabaritadas para determinadas situações, quando há. Então, assim, não necessariamente vai ficar com a mãe, entendeu? Porque realmente circula muito na boca do povo que a guarda vai ficar com a mãe, isso, aquilo, mas não é bem assim, né? Às vezes também acontece situações do seguinte, a mãe ela é mais rígida com horário, com estudo, e lá na casa do pai, às vezes a criança gosta de ficar mais lá, por quê?
Lá não tem muito horário, isso aí vice-versa, não necessariamente é nessa mesma ordem. Na casa do pai pode fazer isso, pode fazer aquilo, e às vezes a criança quer ficar com o pai, não quer ficar com a mãe. Mas nessa situação, qual que é o melhor interesse? O judiciário já veio de outra forma. Na casa da mãe tem horário, o menino estuda, o menino frequenta as aulas de forma regular, a mãe já pega mais no pé com o dever de casa. Então, assim, é analisado de forma geral, entendeu? Não só a vontade da criança em si, a vontade dos pais em si. Muito bem, este é o quadro Advogado do Povo. Assim, você que está sintonizado conosco pode participar mandando sua mensagem. Doutor Ione, a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu peço que a senhora aguarde na linha, por favor. É um intervalo muito rápido, a gente volta na sequência para encerrar a participação da senhora e, é claro, com a participação do ouvinte. Não saia daí. Ok. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque, oferecimento. Calçados Cabrini, botas, botinas, sapatos, sapatilhas, tênis, sandálias, cintos, carteiras e chapéus. 2 endereços para melhor te atender. O telefone 3821-2561. Topcar Veículos, compra, venda, troca, financia. Procura o Reginaldo, nosso amigo, lá na Topcar Veículos, Avenida Paranaíba, 1080. Telefone 3823-8905, WhatsApp 99915-0325. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim, 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Há 30 anos estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. E a gente está de volta. Doutora, eu tenho aqui a participação do Tiago. O Tiago pergunta o seguinte: Matheus, boa noite. Boa noite, doutora Ione. Seja bem-vinda à Rádio Clube 98, ao programa de Tudo um Pouco. Obrigado por esse quadro Advogado do Povo, Matheus. Obrigado por você, por sua sintonia. Ele pergunta o seguinte: no caso de separação, eu vou ter que dividir a casa. Eu tenho que vender a casa primeiro, ou a casa pode permanecer no meu nome e da ex-esposa e a gente divide o aluguel? Como que funciona isso? Porque não está conseguindo vender a casa. Entendi. Tudo bem? É Tiago que ele chama? Isso, Tiago. Tiago. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Nesse caso, vocês podem fazer de 2 formas. Você pode combinar com a sua ex-companheira, vocês dividirem o aluguel. Vocês podem combinar entre vocês já que você está residindo no imóvel, você pagar um valor de um aluguel para ela. Por exemplo, se a casa vale R$800 hoje para alugar, você passa para ela a importância de R$400, metade do aluguel, até vocês venderem um imóvel, entendeu? Mas assim, até a venda do imóvel hoje ela tá até meio complicada, né? Porque parece que hoje o pessoal o dinheiro sumiu, né, Matheus? O dinheiro parece que tá sumindo. Pois é, e outra, o poder de compra, justamente, o poder de compra, ele tá menor, então isso acaba fazendo com que as pessoas tenham aí o menor poder de compra para fazer aquisição de imóveis. A gente tem a participação do ouvinte na linha e participa conosco ao vivo. Alô, boa noite. Paulinho do Itaitá. Paulinho, qual a sua pergunta para a doutora Ione? A pergunta é uma coisa simples. Eu vou fazer 38 anos de prefeitura, está na justiça, infelizmente, a aposentadoria por tempo de serviço. A questão, por exemplo, eu vou completar 38 agora, dia 4 de setembro.
Uns falam que tem que trabalhar mais 3 anos. Aí, que reforma de previdência é essa que prejudica o trabalhador, não chega à aposentadoria? Não entendi. Então, Doutor, só beneficiou os deputados e senadores, não que aposenta com entendi. 10. doutora, já é um caso relacionado à aposentadoria, com relação ao servidor municipal. Lembrando que a gente, às sextas-feiras, a advogada a doutora Ione participa conosco para falar a respeito de divórcio e principalmente também, além do divórcio, a gente falar a questão trabalhistas. Aí, nesse caso do Paulino, se encaixa numa questão trabalhista, doutora? É Paulo que ele chama? Isso, Paulino, isso. Paulino, boa noite, tudo bem? Esse caso tem que analisar o tempo de contribuição dele, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, poderia sim se enquadrar numa área trabalhista. Eu não entendi muito bem, na área trabalhista, eu não entendi muito bem o questionamento dele. Está bem, assim, a ligação está um pouquinho longe. Mas E a minha idade, eu vou fazer 58. Tem que analisar o tempo de contribuição, qual a função que ele exercia, tem que ver em que modalidade que ele se enquadra. É isso, Paulino, obrigado por sua participação. Lembrando que nas terças-feiras, Paulino, se puder, nesse caso específico do direito previdenciário, eu peço para você ligar na terça-feira para participar conosco com a doutora Kenny, que aí ela vai conseguir te orientar. E hoje, às sextas-feiras, a gente tem um assunto direto mais relacionado a divórcios e também, além de divórcio, a gente tem também a orientação aí mais relacionada a essas causas mais populares, né? E aí, relacionado ao direito previdenciário, aí na terça-feira, combinado? Tá, falei. Abraço, tchau, tchau. Tchau. A participação do ouvinte no 3818-1798, lembrando que você participa conosco hoje, em específico, a gente falando então de direitos trabalhistas e também, é claro, tudo no âmbito do direito trabalhista, mas hoje em específico o assunto voltado para o divórcio, o número de divórcios que aumentou no Brasil. A gente tem comentado isso desde agora, por volta das 6h30 mais ou menos. Então, você pode participar conosco, perguntando e, é claro, participando ao vivo aqui na Rádio Clube 98. Eu tenho mais participação, doutora. Dessa vez, quem está participando conosco é a Selma. A Selma diz o seguinte: em questão de carro, eu sou obrigada a entregar o meu carro para o meu marido se a gente não chegar num acordo? Boa noite, Selma, tudo bem? No caso, o que é discutido na partilha dos bens adquiridos? Todos os bens que foram adquiridos na constância da união, na constância do casamento, desde que em comum esforço, deverá ser partilhado na proporção de 50%. Isso a gente tem que analisar outros fatores, se o casamento, o regime de bens, né, do casamento. Mas hoje, como o regime de bens mais predominante, né, no nosso ordenamento jurídico aí é o da comunhão parcial de bens, os bens são divididos na proporção de 50% no caso do divórcio em si. Mas aí é aquele caso, né? Você sentar, conversar com a pessoa, ver quanto que o veículo vale hoje e tentar ou vender o veículo e dividir 50 para cada, ou você fica com o veículo e passa a parte para o seu ex-companheiro. A título de exemplo, o veículo hoje vale R$20 mil. Você não quer vender o veículo, você quer ficar com o veículo. Então, vale 20, passa 10 mil para o seu ex-companheiro, porque aí você já vai estar fazendo a quitação da parte que é cabível a ele. Muito bem, 3818-1798 é o canal da sua participação. Doutor, eu tenho aqui a participação do Antônio Gonçalves. O Antônio Gonçalves está dizendo o seguinte: aí esse nome eu tô inventando, viu? Porque ele pediu para inventar um nome, então eu tô inventando, Antônio Gonçalves. Ele tá dizendo o seguinte: doutora Ione, eu tô em vias de separar da minha esposa, mas a gente tem a Meg, que é uma cadela que tá conosco há 10 anos. Eu não queria deixar a Meg com ela. Nesses casos, a lei tá do meu lado ou não? É a pergunta dele. Como que ele chama? O nome fictício, Antônio Gonçalves. Tá, desculpa. Antônio Gonçalves, tudo bem? Antônio, já tem julgados hoje no nosso tribunal, que já tem entendimento, né, no tribunal, que até o pet você pode estar fazendo igual você faz com criança, né, com o filho.
fica um pouco com um, fica um pouco com o outro, mas assim, isso aí é uma coisa que você tem que estudar muito a fundo, porque é uma coisa até muito nova para nós, essa questão dos pets, né? Eu recebi um caso essa semana passada onde a mulher, ela queria ficar com o cachorrinho e o marido já não queria deixar, né? Então, assim, a gente tá vendo aí, tá tentando pleitear na justiça com quem de fato vai ficar, entre aspas, né, a guarda do cachorrinho. E, assim, é uma coisa muito nova até para nós mesmo, né? Viu? É realmente. Coisa bem nova, né? Doutora, mas nada que possa resolver, mas nada que não possa deixar de tudo ser é possível resolver, né, doutora? Não, tudo é possível resolver, com certeza. É isso então. Doutora, eu quero agradecer a sua estreia, a primeira participação aqui no De Tudo Um Pouco. Meus ouvintes, eles têm muitas dúvidas, viu? Lembrando que eu tenho mais participações, a gente armazena essas participações para serem registradas na próxima sexta-feira com a participação da advogada, a doutora Ione. Lembrando que às sextas-feiras, então, agora, a gente tem esse foco mais voltado para os casos de divórcios, casos curiosos e também direito trabalhista. Doutora Ione, que é pós-graduada na área de família e especialista também na área trabalhista. Doutora Ione, o seu destaque final, o seu fechamento, e já te desejando uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Obrigada a todos, obrigada, Matheus, e contem comigo aqui sempre para estar esclarecendo algumas dúvidas, né, da população. Suas redes sociais. As minhas redes sociais, o Instagram, que eu posto bastante dicas do dia a dia, bastante dicas aí na área de família, @Ione Nunes ADV. Ione Nunes ADV. Registrado, doutora. Sim. Muito obrigado mais uma vez e até sexta-feira. Obrigada, Matheus. Até sexta-feira. Bom fim de semana para todos. A participação da advogada doutora Ione aqui no quadro Advogado do Povo. 90